Vilhena, e hoje eu vou falar sobre campo magnético. Esta matéria aqui ela fala sobre o campo magnético primitivo que teria permitido vida na Terra. Ela foi publicada numa revista chamada Astrophysical Journal e ela foi coordenada pelo astrofísico brasileiro José Dias do Nascimento Júnior, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela fala da estrela Kappa 17 com atividade semelhante à que o Sol deve ter tido quando muito jovem, quando o Sol tinha apenas 500 milhões de anos. Sem a proteção de um campo magnético, a Terra teria sua atmosfera destruída e se tornaria inabitável. O campo magnético da Terra ele é gerado pelo magma que circunda aqui esse núcleo ferroso. Devido à rotação da Terra, e devido a esse magma estar em diferentes rotações aqui dentro do núcleo, ele gera um campo magnético que serve de proteção à Terra contra algo chamado vento solar. O vento solar não tem nada a ver com o vento atmosférico. Esse vento solar é um vento gerado por partículas subatômicas. Através desse vídeo aqui, que mostra detalhadamente como é gerado o vento solar no Sol, nós podemos observar aqui que tem um campo magnético solar e ele vai sendo distorcido devido às diversas rotações que há na Terra, no Sol. Essas diferentes rotações aqui vão distorcendo o campo magnético e desprendendo partículas do interior do Sol, certo? Essas partículas aqui, elas vão sendo encaminhadas pelo campo magnético solar. Aqui está mostrando, no caso, as manchas solares que são formadas por essas distorções eletromagnéticas do Sol. Quando há o rompimento nesse campo magnético, há uma grande ejeção de algo chamado vento solar. Esse vento solar são partículas subatômicas que perderam seus elétrons. Essas partículas viajam próximo da velocidade da luz e ao atingir o campo magnético da Terra, elas são repelidas. E então o campo magnético da Terra serve como proteção contra esse vento solar. A estrela Kappa-17 que está sendo retratada na matéria, ela hoje tem em torno de 600 milhões de anos e ela solta muitas partículas, o equivalente a 50 vezes o que o Sol emana hoje. Então ela emite uma grande quantidade de partículas subatômicas e assim, com uma intensidade 50 vezes maior. Então, comparando com a vida do Sol quando ele era jovem, nós podemos supor que se a Terra não tivesse esse campo magnético, com certeza ela seria bombardeada em cheio por essas partículas e elas causam grandes transtornos para os seres vivos. Aqui nós temos uma estrutura de DNA e ela pode ser danificada quando essas partículas subatômicas encontram o DNA de seres vivos. Então, provavelmente, se a Terra não tivesse um campo magnético, provavelmente a vida não teria conseguido se manter na Terra. A vida surgiu aqui em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. Parte dessas partículas acabam entrando pela Terra através dos polos, do Polo Norte e do Polo Sul. Quando essas partículas entram pelo Polo Norte, podem gerar algo chamado aurora boreal, e quando essas partículas entram na parte sul, são chamadas aurora austral. Aqui nós temos uma grande quantidade de partículas que vão ser lançadas pelo Sol, e nem sempre isso vai em direção à Terra. Mas quando vai em direção à Terra e atinge o campo magnético terrestre, pode causar alguns transtornos.